Minha filha disse: Minha sogra conquistou tudo sozinha, diferente de você. Ela só não imaginava quem a sogra realmente era. Minha sogra conquistou tudo sozinha, diferente de você. Minha filha disse isso olhando direto para mim, sem piscar, sem hesitar. Eu estava sentada na minha sala, a sala da casa que eu comprei, sozinha, depois que meu marido morreu e me deixou sem nada além de dívidas e uma filha para criar. E ela disse aquilo, como se eu nunca tivesse feito nada, como se tudo que eu dei para ela, cada centavo, cada sacrifício, cada noite sem dormir, não valesse nada, como se eu fosse menos. Senti meu peito apertar. Não consegui responder. Fiquei ali, muda, vendo ela levantar, pegar a bolsa e ir embora, sem nem olhar para trás. Mas o que ela não sabia é que aquela frase ia custar muito caro, porque a verdade sobre a sogra dela, ela não fazia ideia. E quando descobrisse, seria tarde demais. Sem reconhecimento, apenas trabalho, apenas luta, apenas sobrevivência. Eu nasci numa família simples. Meu pai era motorista de ônibus. Minha mãe costurava para fora, pegando encomendas de vizinhas e conhecidas. A gente morava numa casa pequena, num bairro distante do centro, onde todo mundo se conhecia e todo mundo lutava para sobreviver. Não passávamos fome, mas também não tínhamos luxo. Nada de supérfluo, nada de excessos, só o básico, só o necessário. Eu aprendi cedo que, se quisesse algo, ia ter que correr atrás. Ninguém ia me dar nada de graça. Ninguém ia facilitar meu caminho. A vida não funcionava assim. Não pra gente como eu. Não pra gente que nascia sem privilégios, sem sobrenome importante, sem dinheiro guardado. Comecei a trabalhar aos 17 anos. Era caixa numa loja de roupas no centro da cidade. O salário era pouco, mas era o que eu tinha conseguido. Acordava às 5 da manhã todos os dias. Pegava 2 ônibus. Ficava de pé o dia inteiro, atendendo clientes, operando a máquina registradora, contando dinheiro. Voltava para casa às 9 da noite, cansada, com os pés inchados, com dor nas costas, com vontade de desistir. Mas não desistia, porque precisava, porque queria sair daquela situação, porque queria ter algo meu. Guardava cada centavo que podia. Minha mãe sempre dizia: dinheiro guardado é segurança, Helena. Não importa o quanto, guarda, sempre guarda. E eu guardava, religiosamente. Todo mês, uma parte do meu salário, por menor que fosse, ia para uma conta que eu tinha aberto sozinha, sem avisar ninguém, sem pedir permissão. Era meu, era minha segurança, minha garantia de que se algo acontecesse, eu teria para onde correr. Conheci meu marido quando tinha 21 anos. Foi num churrasco de amigos. Ele se chamava Roberto. Era técnico em eletrônica. Trabalhava numa empresa pequena, mas tinha um emprego fixo, carteira assinada, salário que entrava todo mês. Ele era quieto, sério, trabalhador. Não era de muitas palavras, mas quando falava, falava com propriedade, com respeito. Namoramos 2 anos. E nos casamos quando eu tinha 23. Foi uma cerimônia simples, apenas a família, alguns amigos, nada pomposo, nada exagerado, só o necessário para oficializar nossa união. Alugamos uma casa pequena logo depois. 2 quartos, sala e cozinha juntas, quintal minúsculo, mas era nossa. E a gente foi construindo a vida ali, devagar, tijolo por tijolo, conta por conta, mês após mês. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. Pagávamos as contas em dia, comíamos bem, tínhamos um teto sobre a cabeça e éramos felizes, ou pelo menos eu achava que éramos. Não havia grandes sonhos, não havia grandes ambições. Só queríamos viver com dignidade, criar uma família, ter paz. Quando minha filha nasceu, eu tinha 26 anos. Lembro perfeitamente do momento em que a vi pela primeira vez. O parto foi difícil, demorado, doloroso, mas quando colocaram ela nos meus braços,
tudo desapareceu. A dor, o cansaço, o medo. Só existia aquele rostinho pequeno, aqueles olhinhos fechados, aqueles dedinhos minúsculos apertando o meu dedo com força. Olhei para ela e senti algo que nunca tinha sentido antes. Um amor tão grande que doía, uma responsabilidade tão pesada que assustava. E fiz uma promessa silenciosa, mas absoluta. Você vai ter tudo que eu não tive. Você vai estudar, vai ter oportunidades, vai ter futuro. Eu vou garantir isso, custe o que custar. E foi exatamente isso que eu fiz. Nos anos seguintes, cada decisão que tomei foi pensando nela. Cada centavo que guardei foi para garantir o futuro dela. Cada sacrifício que fiz foi para que ela não precisasse passar pelo que eu passei, para que ela tivesse mais, para que ela fosse mais, para que ela conquistasse mais. Enquanto outras mães compravam roupas novas para si mesmas, eu guardava dinheiro para comprar material escolar para ela. Enquanto outras faziam viagens de fim de semana, eu ficava em casa calculando quanto ainda faltava para pagar a mensalidade da escola particular. Enquanto outras saíam com as amigas, pintavam o cabelo, faziam as unhas, eu passava as noites costurando uniforme, fazendo lanche, ajudando com lição de casa, planejando o mês seguinte. Meu marido era igual. A gente fazia tudo junto, decidia junto, cortava o que podia cortar, adiava o que podia adiar, mas nunca, nunca mesmo adiávamos nada que fosse para nossa filha. Ela sempre vinha em primeiro lugar, sempre, em todas as decisões, em todas as escolhas. Ela estudou em escola particular desde os 6 anos, teve aulas de inglês aos 8, teve material didático novo todo ano, teve uniforme impecável, teve festas de aniversário com bolo decorado, salgadinhos, refrigerante e docinhos, teve brinquedos, teve roupas bonitas, teve sapatos novos quando os antigos ficavam apertados. Teve tudo que uma criança podia querer, dentro do que a gente conseguia dar, claro. Mas teve. Nunca faltou nada essencial. Nunca passou necessidade. Nunca sentiu falta. E eu achava que estava fazendo a coisa certa. Achava que estava sendo uma boa mãe. Achava que estava investindo no futuro dela. Que um dia, quando ela crescesse, quando amadurecesse, ela olharia para trás e entenderia. Que ela veria todo o esforço, todo o sacrifício, toda a luta, que ela valorizaria, que ela agradeceria. Mas eu estava errada, completamente errada. Porque quando você dá tudo de graça, quando você facilita demais, quando você remove todos os obstáculos do caminho, quando você impede a pessoa de lutar, ela não vê esforço, ela vê normalidade. Ela acha que aquilo é o mínimo, que é obrigação, que não tem valor nenhum, que não merece reconhecimento, que não merece gratidão. E foi exatamente isso que aconteceu com minha filha. Ela cresceu achando que tudo era fácil, porque para ela realmente era. Ela nunca precisou lutar por nada, nunca precisou abrir mão de nada, nunca precisou fazer escolhas difíceis, nunca precisou decidir entre uma coisa e outra, porque não tinha dinheiro para as duas. Ela simplesmente pedia, e eu dava, sempre, sem questionar, sem hesitar, sem medir consequências. Ti conti ea. Conversou comigo, saiu para trabalhar. À tarde, ligaram da empresa dizendo que ele tinha passado mal, que estava no hospital, que era grave. Corri. Peguei o primeiro ônibus que passou. Desci no ponto errado de tão nervosa. Cheguei ao hospital ofegante, suada, desesperada. Mas quando entrei, já era tarde. Ele já tinha ido. Rápido, sem aviso, sem tempo para despedida, sem tempo para dizer nada, sem tempo para nada. Eu fiquei perdida, completamente perdida, sem chão, sem norte, sem saber o que fazer. Perdi meu companheiro, perdi meu parceiro de vida, perdi a pessoa que dividia comigo o peso de tudo, a pessoa que me ajudava a carregar as responsabilidades,
a pessoa que estava ali quando tudo ficava difícil demais, e me vi sozinha, completamente sozinha, com uma filha adolescente para criar, com contas para pagar, com uma casa para manter, com despesas que não paravam de chegar, com um futuro incerto e assustador pela frente. As primeiras semanas foram terríveis. Eu mal conseguia dormir, mal conseguia comer. Ficava olhando para o teto durante a noite inteira, me perguntando como ia fazer, como ia dar conta, como ia seguir em frente. O dinheiro que ele deixou mal deu para cobrir o funeral e algumas dívidas que a gente tinha. Sobrou quase nada, praticamente nada. Mas eu não deixei minha filha sentir o peso não deixei ela ver meu desespero. Não deixei ela perceber o medo que eu sentia toda noite, deitada na cama, calculando quanto ainda tinha na conta, quanto ia precisar no mês seguinte, quanto faltava para tudo desmoronar de vez. Continuei pagando a escola particular dela, continuei dando a mesada, continuei comprando as roupas que ela pedia, continuei fazendo tudo exatamente como antes, como se nada tivesse mudado, como se o pai dela ainda estivesse aqui, como se a gente ainda tivesse 2 salários entrando, como se tudo estivesse bem, porque eu não queria que a morte do pai mudasse a vida dela, não queria que ela perdesse nada, não queria que ela precisasse abrir mão dos sonhos dela por causa da nossa tragédia. Não queria que ela sofresse mais do que já estava sofrendo com a perda dele. Ela chorou muito nos primeiros meses. Claro, era o pai dela. Ela amava ele, tinha uma relação linda com ele, mas a vida dela continuou, sem grandes mudanças práticas, sem grandes sacrifícios materiais, sem grandes dificuldades financeiras, porque eu absorvi tudo, tudo mesmo. Peguei mais turnos no trabalho. Passei a trabalhar aos sábados também. Aceitei todas as horas extras que apareciam. Fiz bicos de faxina nos domingos. Vendi algumas joias que eu tinha guardado. Vendi alguns móveis que a gente não usava mais. Cortei tudo que podia cortar da minha própria vida. Parei de sair completamente. Parei de comprar roupas. Parei de ir ao salão. Parei de fazer qualquer coisa que custasse dinheiro e não fosse absolutamente necessária. Vivia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Comia pouco, dormia mal, vivia cansada, sempre preocupada, sempre calculando. Mas ela continuou tendo tudo. Continuou estudando na mesma escola, continuou saindo com as amigas, continuou comprando roupas. Continuou vivendo como se nada tivesse mudado, como se ainda tivéssemos a mesma situação financeira de antes. E no fundo, eu achava que estava fazendo certo. Achava que era isso que uma boa mãe fazia: proteger, sustentar, facilitar, absorver todo o impacto, carregar todo o peso sozinha para que a filha não sentisse nada, para que a filha pudesse continuar sonhando. Continuar vivendo, continuar sendo feliz. Ela se formou no colégio com notas excelentes, passou no vestibular para administração, entrou numa faculdade particular boa, reconhecida, com mensalidade alta, e eu continuei pagando. Mensalidade integral, livros caros, material didático, xerox, transporte, alimentação, tudo, absolutamente tudo. Ela queria morar sozinha. Dizia que todas as amigas dela estavam morando sozinhas, que ela queria ter independência, que queria experimentar viver por conta própria, que era importante para a formação dela como pessoa adulta. A gente conversou. Eu expliquei que não tinha condições de pagar faculdade e apartamento ao mesmo tempo. Ela ficou chateada, mas acabou aceitando ficar em casa um pouco mais. Mas eu continuava ajudando com tudo o resto. Dava dinheiro para ela sair com as amigas todo fim de semana. Comprava roupas quando ela precisava, pagava o celular dela, pagava a academia que ela insistiu em fazer, pagava tudo sem reclamar, sem questionar, sem pedir nada em troca. E eu achava que isso era amor.
Achava que era assim que se demonstrava amor de mãe, dando, facilitando, protegendo, resolvendo tudo. Mas eu estava criando algo perigoso, estava criando dependência, estava criando uma pessoa que não sabia o valor de nada, que achava que tudo era obrigação, que esperava tudo sem precisar lutar por nada, sem precisar merecer nada. E o pior, estava me tornando invisível, porque quando você dá demais, quando você está sempre disponível, quando você resolve tudo sem nem ser pedida, você deixa de ser vista como pessoa. Você vira só um recurso, um meio, uma ferramenta, um banco automático. E foi exatamente isso que eu me tornei para os olhos da minha filha. Uma fonte de recursos, nada mais, nada além disso. Cheio de gratidão por ter conseguido chegar até ali. Pensei em tudo que tinha feito para que aquele momento acontecesse. Todos os turnos extra, todas as noites sem dormir, todos os sacrifícios, todo o dinheiro que mandei e pensei, valeu a pena. Todo o sacrifício valeu a pena. Ela arrumou emprego 3 meses depois da formatura, numa empresa média de logística, salário inicial. Nada espetacular, nada impressionante, mas era um começo, um bom começo, um emprego fixo com carteira assinada, com benefícios. Achei que finalmente ela ia caminhar sozinha, que ia entender o que era ganhar o próprio dinheiro, pagar as próprias contas, ter responsabilidade, fazer escolhas, priorizar gasto, viver com o que ganhava, crescer, amadurecer. Mas não foi assim. O salário dela era baixo, muito baixo para padrão que ela estava acostumada. Mal cobria as despesas básicas que ela tinha. Ela queria um apartamento próprio, mas não conseguia pagar aluguel sozinha. Queria um carro, mas não tinha como dar entrada. Queria manter o estilo de vida que sempre teve, mas o salário não permitia. E eu ajudei de novo, como sempre. Sem ela nem precisar pedir muito. Eu ofereci, eu me prontifiquei, eu facilito. Dei entrada num apartamento pequeno para ela. Um kitnet num bairro razoável. Não era luxuoso, mas era dela. Ajudei com o aluguel nos primeiros 6 meses. Depois ajudei com as parcelas de um carro usado que ela comprou. E voltei a mandar dinheiro todo mês, um valor fixo, porque o salário dela não cobria tudo. E eu não queria que ela passasse sufoco. Não queria que ela vivesse apertada. Não queria que ela sentisse dificuldade. Eu achava que estava investindo no futuro dela, que estava garantindo que ela tivesse estabilidade emocional e financeira, que estava sendo uma boa mãe, a melhor mãe que eu podia ser. Mas, na verdade, eu estava mantendo ela dependente, estava impedindo que ela crescesse de verdade, estava fazendo o trabalho que era dela, estava resolvendo problemas que ela precisava aprender a resolver sozinha. E ela aceitava tudo como se fosse natural, como se fosse o mínimo, como se eu tivesse obrigação, como se fosse meu dever continuar sustentando ela mesmo depois de adulta, mesmo depois de formada, mesmo depois de empregada. Nunca agradecia de verdade, nunca perguntava se eu estava bem, nunca se preocupava se o dinheiro que eu mandava estava me fazendo falta, se eu estava conseguindo pagar minhas próprias contas, se eu estava conseguindo viver dignamente. Ela simplesmente recebia, gastava e pedia mais quando acabava. E eu continuava dando, sem questionar, sem reclamar, porque tinha medo. Medo de que, se eu parasse, ela se afastasse. Medo de perder minha filha. Medo de ficar completamente sozinha. Medo de que ela parasse de me ligar, de me visitar, de fazer parte da minha vida. Então eu pagava para continuar fazendo parte da vida dela, pagava para não ser esquecida, pagava para ter algum valor, para ter alguma função, para ter algum motivo para ela ainda me procurar. E nisso fui me apagando, fui ficando cada vez menor,
cada vez mais invisível, cada vez mais insignificante. Até que ela conheceu ele, o namorado, um rapaz de família bem estruturada, com emprego bom, com futuro promissor, educado, respeitoso, simpático. E com ele veio a família, os pais, os irmãos e, principalmente, a mãe, a sogra, a mulher que ia mudar completamente a forma como minha filha me enxergava. E foi aí que tudo começou a piorar de verdade. Foi aí que eu comecei a ser comparada, pesada, medida e considerada insuficiente. Minha filha tinha me convidado alguns dias antes, disse que era importante, que a família dele queria me conhecer, que ela queria que eu conhecesse eles também, que seria bom para todo mundo se aproximar. Cheguei no horário combinado. A casa ficava num bairro nobre da cidade. Ruas largas, casas grandes, carros importados estacionados nas garagens. Tudo muito limpo, muito arrumado, muito caro. A casa deles era imponente, 2 andares, portão automático, jardim bem cuidado com grama aparada e flores coloridas, interfone com câmera. Toquei a campainha e uma empregada uniformizada abriu. Me conduziu até a sala com educação, mas com aquela formalidade fria de quem está cumprindo uma função. A sala era enorme, pé direito alto, decorada com bom gosto, sofás de couro claro, quadros grandes nas paredes, mesa de centro de vidro com revistas organizadas, tapete felpudo, cortinas pesadas, tudo muito arrumado, muito limpo, muito impecável. Não tinha uma coisa fora do lugar, nem uma almofada torta, nem uma revista dobrada. A mãe dele apareceu alguns minutos depois, alta, magra, bem vestida com roupa social elegante, cabelo impecavelmente penteado e com luzes, maquiagem perfeita, unhas feitas, brincos discretos mas claramente caros, sorriso educado mas sem calor. Você deve ser a Helena. Muito prazer. Sou a Márcia. Apertamos as mãos. A dela era fria, firme, sem afeto, sem proximidade. Era um cumprimento protocolar, formal, distante. Sentamos. Ela ofereceu café servido em xícaras de porcelana fina. Conversamos amenidades, tempo, trânsito, bairros da cidade, bobagens superficiais que serviam apenas para preencher o silêncio. Minha filha chegou pouco depois com o namorado. Cumprimentou Márcia com um beijo no rosto, com familiaridade, com carinho, com proximidade, como se já fossem íntimas, como se já tivessem uma relação estabelecida, sólida. Comigo, só acenou de longe, um tchauzinho rápido, um sorriso sem expressão, e foi sentar do outro lado da sala. Durante o almoço, Márcia dominou a conversa completamente. Falou sobre a vida dela, sobre as viagens que fazia todo ano para a Europa, para os Estados Unidos, para lugares exóticos, sobre a casa na praia que tinham comprado há alguns anos e que era o refúgio da família nos fins de semana, sobre como ela sempre tinha sido cuidadosa com dinheiro, sobre como tinha investido bem ao longo da vida, sobre como tinha feito escolhas inteligentes. Mulher tem que ser independente, ela dizia com convicção. Tem que saber se virar sozinha, não pode depender de ninguém, tem que ter o próprio dinheiro, a própria segurança, o próprio futuro garantido. Minha filha ouvia tudo com admiração estampada no rosto, com os olhos brilhando, com aquela expressão de quem está diante de um exemplo perfeito, de um modelo a ser seguido, de alguém que tinha todas as respostas, que sabia como viver, como ser, como conquistar. E eu ouvia também, mas com um incômodo crescente que não conseguia nomear, um desconforto, uma sensação estranha, um aperto no peito, uma vontade de sair dali, de gritar, de dizer alguma coisa, mas não sabia o quê, porque eu também tinha trabalhado, também tinha economizado cada centavo, também tinha investido, também tinha sido cuidadosa, também tinha feito escolhas, só que o meu investimento não tinha sido em viagens exóticas,
Não tinha sido em casa na praia. Não tinha sido em roupas de marca ou decoração cara. Tinha sido nela, na minha filha, em dar para ela tudo que eu nunca tive, em garantir que ela estudasse, que ela tivesse oportunidades, que ela não passasse necessidade, que ela construísse um futuro melhor que o meu. E isso parecia não valer nada, parecia não ter importância, parecia não merecer reconhecimento, parecia inferior. Depois daquele almoço, algo mudou entre mim e minha filha, não de forma brusca, não de forma óbvia, não com brigas ou discussões, mas mudou, sutil, lento, progressivo. Ela começou a fazer comparações, nunca diretas, nunca grosseiras, nunca agressivas, mas sempre presente, sempre ali, como farpas pequenas, sutis, mas que entravam fundo, que doíam, que machucavam. A Márcia fez uma reforma linda na casa dela. Ficou incrível. A Márcia trocou de carro, comprou um zero importado. A Márcia disse que mulher tem que se valorizar, que tem que investir em si mesma, que tem que se cuidar. E cada frase dessas era como um tapa na cara, porque eu entendia perfeitamente o que estava nas entrelinhas, o que ela realmente estava dizendo, o verdadeiro significado por trás das palavras. A Márcia é melhor que você. A Márcia conquistou mais que você. A Márcia é tudo o que você nunca foi. A Márcia fez certo, você fez errado. E eu fui ficando cada vez menor, cada vez mais apagada, cada vez mais silenciosa, cada vez mais insignificante, como se eu estivesse encolhendo, desaparecendo, deixando de existir. Chorei muito durante a cerimônia. Chorei vendo ela entrar. Chorei vendo ela dizer sim. Chorei vendo ela beijar o marido. Chorei porque era minha filha, porque eu tinha criado ela sozinha, porque tinha lutado tanto para que ela chegasse até ali. Ajudei com tudo o que pude. Paguei o vestido dela inteiro. Paguei parte da festa. Dei dinheiro para o buquê, para as alianças, para a decoração, para o buffet, para os convites, para a lembrancinha. Abri mão de coisas que precisava para mim mesma, para poder ajudar. Não porque ela pediu com insistência, mas porque eu quis, porque era minha filha, porque era o casamento dela, porque eu achava que era isso que mães faziam. Era meu papel, minha função, minha obrigação. Márcia também ajudou, mas de forma diferente, de forma grandiosa, de forma que todo mundo ficasse sabendo. Ela pagou a lua de mel inteira, uma viagem de 15 dias para a Europa, Paris, Roma, Barcelona, Madrid. Hotéis 5 estrelas, passeios privativos, restaurantes caros, tudo do melhor, tudo perfeito. E minha filha não parava de falar sobre isso, sobre como Márcia tinha sido generosa, sobre como Márcia tinha feito questão de dar aquele presente incrível, sobre como Márcia era uma sogra maravilhosa, sobre como ela tinha sorte de ter Márcia na vida dela. E eu tinha pago o vestido, a festa, as alianças, o buquê, mas ninguém comentava muito, ninguém exaltava, ninguém fazia questão de destacar. Era tratado como obrigação, como o mínimo esperado, como algo natural que uma mãe fazia e pronto. Depois do casamento, achei que as coisas iam mudar finalmente, que ela ia precisar menos de mim, que ela e o marido iam caminhar juntos com as próprias pernas, que iam construir a vida deles sem depender tanto de mim, que iam finalmente entender o que é ser adulto, ser responsável, ser independente. Mas não foi assim. Não foi nem perto. Ela continuou pedindo ajuda, constantemente, regularmente, mensalmente. E eu continuei dando, como sempre, como uma idiota, como alguém que não conseguia dizer não. Ajudei com os móveis do apartamento novo que eles alugaram, um apartamento maior, mais caro, num bairro melhor. Dei dinheiro para o enxoval completo, jogo de cama, toalhas, utensílios de cozinha, panelas, prato,
tudo. Ajudei com as contas dos primeiros meses enquanto eles se ajustavam, porque o salário dos dois juntos mal cobria o aluguel e as despesas básicas do apartamento. Eu achava que era temporário, que era só até eles se estabilizarem financeiramente, que logo logo eles não iam mais precisar de mim, que em alguns meses estariam caminhando sozinhos. Mas os meses passaram e ela continuava pedindo. E eu continuava dando. Só que agora, a forma como ela pedia tinha mudado completamente. Não tinha mais jeito, não tinha mais educação, não tinha mais gratidão. Era seco, direto, quase uma exigência, quase uma ordem. Mãe, preciso que você me transfira até amanhã. Mãe, a conta vence hoje. Você já mandou? Mãe, tô precisando de mais um pouco esse mês. Pode ser? E quando eu demorava, quando eu dizia que estava apertado para mim também, quando eu hesitava, quando eu questionava, ela ficava fria, distante, irritada, impaciente, como se eu estivesse falhando com ela, como se eu não estivesse cumprindo meu papel, como se eu tivesse obrigação de sempre ter dinheiro disponível para ela, como se fosse meu dever eterno sustentá-la. E o pior de tudo, ela nunca contava para o marido quanto eu ajudava. Tudo que eu dava era tratado como se fosse dela, como se ela tivesse conquistado sozinha, como se o dinheiro simplesmente aparecesse na conta dela por mérito próprio. Ela não dizia: minha mãe me ajudou a comprar isso. Ela dizia: eu consegui comprar. Ela não dizia: minha mãe me emprestou. Ela dizia: eu tinha guardado. Ela não dizia: minha mãe pagou. Ela dizia: eu paguei. E enquanto isso, Márcia era exaltada, sempre, constantemente, em cada conversa, em cada visita, em cada telefonema. A Márcia me ensinou a investir melhor. A Márcia disse que eu mereço mais. A Márcia conquistou tudo sozinha. Ela nunca dependeu de ninguém. É um exemplo. E eu fui me calando, fui me encolhendo, fui desaparecendo, porque não adiantava falar, não adiantava lembrar de tudo que eu tinha feito, não adiantava mostrar, não adiantava provar. Ela não queria ver, ela não queria reconhecer, ela queria acreditar na narrativa que tinha criado na cabeça dela, a narrativa onde Márcia era a heroína, a mulher forte, a mulher independente, a mulher que conquistou tudo sozinha. E eu era comum, sem graça, sem brilho, alguém que nunca tinha conquistado nada de verdade, alguém que nunca tinha feito nada importante, alguém que simplesmente existia. Já tinha virado rotina. Ela ligava, pedia, eu transferia, simples assim, automático, sem questionamento. Quanto você precisa? Ela disse o valor. Não era muito, mas também não era pouco. Era um valor que faria falta no meu orçamento. Mas eu não disse isso. Tá, eu transfiro agora de manhã ainda. Obrigada, mãe. Beijo. E desligou. Rápido, sem perguntar como eu estava, sem conversar sobre nada, sem demonstrar qualquer interesse na minha vida, sem nada. Fui até o computador, fiz a transferência, confirmei e voltei a limpar a casa, com um peso no peito, com uma tristeza que não conseguia explicar, com uma sensação de vazio. Alguns dias depois estava navegando nas redes sociais, passando o tempo, vendo fotos de conhecidos, de parentes distantes, de páginas que eu seguia. E então vi uma foto dela, ela, o marido e Márcia num restaurante, um restaurante claramente caro, daqueles com decoração sofisticada, com mesas bem arrumadas, com pratos pequenos e bonitos, com preços exorbitantes. A legenda dizia: jantarzinho especial com pessoas especiais. Senti algo estranho no peito, um aperto, uma pontada, uma sensação ruim que foi crescendo. Não era raiva, ainda não. Era decepção, tristeza, incompreensão, porque eu tinha acabado de mandar dinheiro para ela pagar uma conta atrasada urgente e ela estava jantando em restaurante caro, com a sogra, sorrindo, feliz, sem preocupações.
Tentei me convencer de que talvez Márcia tivesse pago, que talvez tivesse sido convite, que talvez não tivesse custado nada para ela, que talvez fosse presente, que talvez ela não tivesse gasto o dinheiro que eu mandei. Mas no fundo, eu sabia. Eu sabia que não era assim. Eu sabia que o dinheiro que eu mandava não estava sendo usado para pagar conta urgente, estava sendo usado para manter um estilo de vida. Um estilo de vida que ela não podia sustentar sozinha, mas que fingia poder. E comecei a reparar em outras coisas, comecei a prestar atenção, comecei a ver o que estava bem na minha frente o tempo todo. As roupas novas que ela usava nas fotos, as bolsas de marca, os sapatos caros, as saídas frequentes, os restaurantes, os bares, as viagens curtas de fim de semana, os hotéis, os passeios, tudo isso enquanto ela continuava me ligando toda semana dizendo que estava apertado, que precisava de ajuda, que não estava dando conta, que as contas estavam pesadas, que o dinheiro não estava rendendo. E eu continuava mandando, sem questionar, sem confrontar, sem cobrar, porque eu tinha medo. Medo de que, se eu parasse, ela se afastasse de vez. Medo de perder minha filha completamente, medo de ficar sozinha, medo de não ter mais ninguém, medo de envelhecer sem ninguém ao meu lado. Então eu pagava para continuar fazendo parte da vida dela, pagava para não ser esquecida, pagava para ter algum valor, para ter alguma função, para ter algum motivo para ela ainda me procurar, ainda me ligar, ainda lembrar que eu existi. Mas no fundo, eu já estava sendo esquecida, eu já era invisível, eu já era só. Uma fonte de dinheiro, um recurso, um meio, uma ferramenta, um banco automático que sempre tinha saldo, que nunca dizia não, que nunca questionava, que nunca cobrava. Nada mais, absolutamente nada mais. Mas ao mesmo tempo, sentia uma culpa enorme por pensar assim, porque ela era minha filha, meu sangue, minha vida, a pessoa mais importante do mundo para mim. Mães não deviam pensar assim dos próprios filhos. Mães deviam amar incondicionalmente, deviam dar sem esperar nada em troca. Deviam sacrificar tudo pela felicidade dos filhos. Era isso que eu sempre ouvi, era isso que me ensinaram. Era isso que eu acreditava piamente, mas tinha algo errado, muito errado, profundamente errado. Porque quando você ama sem limites, quando você dá sem receber nem reconhecimento, quando você se anula completamente, quando você desaparece como pessoa, você deixa de ser gente, você deixa de ser mãe, você vira só um meio, um recurso, uma ferramenta, um objeto. E era isso que eu tinha me tornado, um recurso disponível, uma conta bancária sempre aberta, um lugar para recorrer quando precisava. E só isso, eu ainda mandava dinheiro, todo mês, sem falhar, religiosamente. Mas agora, cada transferência doía, doía fisicamente, como se estivessem arrancando um pedaço de mim, como se estivessem tirando algo vital, algo essencial, porque eu sabia que não ia receber nenhum obrigado sincero de volta. Sabia que ela ia continuar me comparando com Márcia, sabia que ela ia continuar achando que eu nunca tinha conquistado nada, que eu era menos, que eu era inferior, enquanto eu, calada, pagava as contas dela, enquanto eu, invisível, sustentava a vida dela, enquanto eu, sozinha, carregava o peso de tudo, enquanto eu, exausta, continuava trabalhando para poder continuar dando, e ela nem percebia, ou pior, percebia perfeitamente e simplesmente não se importava, não ligava, não valorizava. Um sábado de tarde, minha filha apareceu aqui em casa, sem avisar, sem ligar antes, simplesmente apareceu. Tocou a campainha, abri a porta e levei um susto. Ela estava acompanhada. Trouxe Márcia junto, as duas sorrindo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Oi, mãe.
A Márcia queria conhecer sua casa. Tudo bem? Não pedi para a Márcia vir porque queria que vocês se aproximassem mais. Não, trouxe a Márcia porque ela é importante para mim e você também é. Não pensei que seria legal vocês conversarem melhor. Só a Márcia queria conhecer sua casa, como se eu fosse uma atração turística, como se minha casa fosse um ponto de visitação, como se elas estivessem fazendo um passeio cultural. Deixei elas entrarem. Márcia entrou olhando tudo com aquele olhar analítico, avaliador, crítico. Ela caminhou pela sala devagar, olhou os móveis com atenção, olhou a decoração, olhou as paredes, olhou o chão, olhou tudo. E então, com aquele tom que parecia educado, mas tinha veneno escondido, ela soltou: "Que casa aconchegante! Pequena, mas aconchegante! Pequena!" Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Pequena. Minha casa não era pequena. Tinha 3 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa, quintal com árvores, garagem coberta. Era uma casa normal, uma casa boa, uma casa que eu tinha comprado sozinha, que eu tinha pagado com meu próprio suor, com meu próprio trabalho. Mas, perto da mansão dela, claro, parecia pequena, parecia insignificante, parecia pobre. Minha filha não defendeu, não disse: "A casa da minha mãe é ótima", não disse: "Minha mãe conquistou isso sozinha", não disse nada. Só deu um sorriso sem graça, constrangido, e mudou de assunto rapidamente, como se estivesse com vergonha, como se concordasse, como se também achasse minha casa pequena, inferior, insuficiente. E eu engoli a humilhação em silêncio, engoli a raiva, engoli a tristeza, engoli tudo, porque não sabia o que dizer, não sabia como reagir. Bolo caseiro que eu mesma tinha assado naquela manhã. Biscoitos, pão de queijo. Márcia pegou a xícara delicadamente, tomou um gole pequeno, colocou de volta no pires e começou a falar. Falar muito, dominar completamente a conversa. Como sempre, falar sobre a vida dela, sobre como sempre tinha sido cuidadosa com o dinheiro desde jovem, sobre como tinha investido bem cada centavo que ganhava, sobre como tinha feito escolhas inteligentes, sobre como nunca tinha dependido de ninguém, sobre como tinha construído tudo sozinha. Mulher tem que pensar no futuro desde cedo, ela dizia com aquele tom professoral. Tem que ser esperta com dinheiro, tem que saber investir, tem que garantir a própria segurança. Não pode ficar dependendo de marido, de filho, de ninguém. E minha filha concordava com tudo, com cada palavra, com a cabeça, com expressões, com comentários, com admiração estampada no rosto, como se estivesse diante de um guru, de uma sábia, de alguém que tinha todas as respostas, que sabia exatamente como viver, como ser, como conquistar, como se Márcia fosse o exemplo perfeito de mulher, de força, de independência, de sucesso, e eu, sentada ali na minha própria cozinha, invisível, insignificante, ouvia tudo calada, com um nó na garganta, com vontade de gritar, de dizer a verdade, de contar minha história, mas não conseguia, não tinha voz, não tinha espaço, não tinha importância, porque o que eu podia dizer? Que eu também tinha sido cuidadosa com cada centavo, que eu também tinha economizado religiosamente, que eu também nunca tinha dependido de ninguém, que eu tinha criado minha filha completamente sozinha depois que meu marido morreu, não ia adiantar, porque para elas eu era menos, eu era comum, eu era alguém que nunca tinha conquistado nada importante, nada digno de admiração, nada que merecesse destaque. Enquanto Márcia era especial, era admirável, era o que toda mulher devia querer ser, o modelo perfeito. Quando elas finalmente foram embora depois de quase 2 horas, fiquei sozinha na cozinha. Olhei as xícaras sujas na mesa, os pratinhos com farelos de bolo, a mesa bagunçada, as cadeiras empurradas, e chorei, chorei muito,
ali mesmo, sentada na cadeira da cozinha, com as mãos cobrindo o rosto, com soluços que saíam do fundo do peito. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação, de cansaço, mas principalmente de dor. Dor de não ser vista, dor de não ser valorizada, dor de carregar tudo sozinha sem receber nem reconhecimento, dor de ser comparada e ser considerada inferior. E foi ali, naquela cozinha, naquele silêncio pesado depois que elas foram embora, que algo mudou dentro de mim. Algo profundo, algo definitivo. Não foi uma decisão racional, não foi planejado, não foi pensado, foi instintivo, foi sobrevivência, foi autopreservação. Decidi parar, parar de dar, parar de facilitar, parar de sustentar, parar de ser invisível, parar de aceitar tudo calada. Decidi fazer um teste, um experimento. Queria ver até onde ia essa tal independência que minha filha tanto achava que tinha. Queria ver quanto tempo levava para a vida perfeita dela começar a desmoronar. Queria ver a verdade aparecer. E não demorou muito. Pela primeira vez em anos, não mandei. Simplesmente não transferi. Não avisei. Não expliquei. Não dei justificativa. Não disse nada. Só. Não mandei. A primeira semana passou, nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum contato. A segunda semana também passou. Silêncio total, como se eu não existisse. Na terceira semana, ela ligou. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava assistindo televisão quando o telefone tocou. Mãe! O tom era seco, direto, sem carinho, sem afeto, sem calor. Oi, filha. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Fingi naturalidade. Controlei a voz para não tremer. Não, por quê? Silêncio do outro lado. Um silêncio tenso, pesado, incômodo, carregado. É que você não mandou o dinheiro esse mês. Não. Como você está, mãe? Não, tá tudo bem aí? Não precisando de alguma coisa? Não posso te ajudar com algo? Só você não mandou o dinheiro. Respirei fundo. Segurei a emoção. Controlei a raiva que começava a subir. Ah, é que esse mês está apertado para mim também, filho. Tive umas contas inesperadas, uns gastos que não estavam no planejamento. Outro silêncio, mais longo, mais pesado, mais gelado. Ah, entendi. Mas o tom dizia claramente que não tinha entendido. O tom dizia que estava irritada, desapontada, frustrada, chateada. Tá tudo bem aí com você? Perguntei, tentando manter a conversa, tentando demonstrar interesse, tentando ser mãe. Tá sim. Mentira. Eu sabia que era mentira, mas ela não ia admitir. Qualquer coisa você me avisa, tá? Tá. Beijo, mãe. E desligou. Rápido, sem prolongar, sem conversar mais nada. Fiquei com o telefone na mão, olhando para a tela que tinha ficado preta, sentindo algo quebrar definitivamente dentro de mim. Algo que nunca mais ia voltar ao lugar. Algo que tinha rachado de vez, porque agora eu tinha certeza absoluta, certeza matemática, certeza dolorosa, mas verdadeira. Meu valor como mãe estava diretamente ligado ao dinheiro que eu dava. Sem dinheiro, eu não valia nada. Sem dinheiro, eu não existia. Sem dinheiro, eu não tinha propósito. Sem dinheiro, eu não tinha função. E isso doeu mais do que qualquer coisa que ela já tinha dito ou feito antes. Doeu mais do que todas as comparações com Márcia. Doeu mais do que todas as humilhações silenciosas. Mas eu não voltei atrás. Não mandei o dinheiro. Não cedi. Não fraquejei. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu precisava ver a verdade completa. Precisava entender até onde ia essa farsa toda. Precisava saber quem minha filha realmente era. E a verdade começou a aparecer mais rápido do que eu imaginava. Muito mais rápido. Parou de me ligar completamente. Parou de mandar mensagem. Parou de vir me visitar. Parou de dar notícias, como se eu tivesse deixado de existir.
como se eu tivesse morrido. E quando eu ligava para ela, porque eu ainda ligava, ainda tentava, ainda me importava, as respostas eram curtas, secas, atravessadas, grossas. Tô ocupada, mãe. Depois a gente conversa. Agora não dá. Tô no meio de uma coisa aqui. Era como se eu estivesse incomodando. Como se minha ligação fosse um incômodo, um atraso, algo inconveniente, algo dispensável. Percebi com clareza dolorosa que, sem o dinheiro, eu não tinha mais espaço na vida dela, não tinha mais função, não tinha mais utilidade, não tinha mais motivo para existir. E aquilo confirmou tudo que eu já sabia no fundo, mas não queria acreditar, não queria aceitar, não queria admitir. Eu nunca tinha sido mãe para os olhos dela, não realmente. Eu sempre tinha sido só. Uma fonte de recursos, um banco, um lugar para sacar dinheiro quando precisava, e só isso. Tentei não deixar isso me destruir completamente. Tentei continuar vivendo normalmente, trabalhando, cuidando da casa, mantendo a rotina, saindo um pouco quando dava, mas era difícil, muito difícil, porque eu tinha dedicado minha vida inteira àquela menina. Tinha aberto mão de absolutamente tudo por ela. Tinha sacrificado meus sonhos, minhas vontades, minha vida, e agora ela me tratava como lixo, como algo descartável, algo que só servia quando era útil. E a pior parte é que eu sabia perfeitamente que, se eu voltasse a mandar dinheiro agora, ela voltaria a me tratar bem imediatamente, voltaria a me ligar, voltaria a fingir que se importava, voltaria a sorrir para mim. Mas eu não ia fazer isso. Não dessa vez, porque eu precisava que ela entendesse, precisava que ela caísse, precisava que ela sentisse na pele o que era não ter ninguém para segurar sua mão, o que era lutar sozinha, o que era não ter facilitador. Até que um dia, numa terça-feira de manhã, recebi uma ligação completamente inesperada. Era uma conhecida minha. Uma mulher chamada Sônia, que morava no mesmo prédio que minha filha. Helena? Oi, tudo bem? Olha, eu não sei se devo te contar isso, mas acho que você precisa saber. Meu coração acelerou imediatamente. Senti o peito apertar. Fala, Sônia, o que foi? Sua filha está com problemas sérios no condomínio. Já faz 3 meses que ela não paga. O síndico está ameaçando tomar medidas legais. Vai entrar com ação de despejo se ela não regularizar logo. Todo mundo no prédio está comentando. Fiquei completamente gelada. 3 meses, exatamente o tempo desde que eu parei de mandar dinheiro. 3 meses? É. E não é só isso, tem outras contas atrasadas também. Eu ouvi ela discutindo com o marido no corredor outro dia. Estavam brigando por causa de dinheiro. Agradeci a informação. Desliguei o telefone e fiquei parada, processando, entendendo, encaixando as peças. Então era isso. O dinheiro que eu mandava todo mês não era complemento, não era ajuda eventual, não era só para dar uma força, não era só esse mês que está apertado. Era o que sustentava tudo. Era o que pagava as contas essenciais. Era o que mantinha a vida funcionando. Era o que segurava a farsa toda de pé. E sem ele, sem meu dinheiro, a vida perfeita que minha filha fingia ter estava desmoronando rapidamente. Estava ruindo. Estava caindo aos pedaços. Queria oferecer ajuda. Queria resolver o problema. Queria evitar que ela sofresse consequências. Mas outra parte, uma parte mais forte, mais cansada, mais machucada, me dizia para esperar, para não fazer nada, para deixar ela cair, para deixar ela sentir, para deixar ela entender finalmente, porque ela precisava aprender, precisava sentir o peso, precisava saber o que era não ter nada, o que era depender de si mesma, o que era lutar de verdade, o que era fazer escolhas difíceis, porque ela nunca tinha lutado, nunca tinha sentido falta real, nunca tinha precisado escolher entre pagar uma conta e comer, nunca tinha passado sufoco,
Nunca tinha conhecido dificuldade. Tudo sempre tinha sido fácil, macio, facilitado, porque eu tinha absorvido todo o impacto, tinha removido todos os obstáculos, tinha pavimentado todo o caminho. E agora? Agora ela estava finalmente entendendo como era a vida real. A vida sem facilitador, a vida sem rede de proteção, a vida sem alguém sempre pronto para salvar. Não demorou muito para ela aparecer aqui. Foi num sábado de manhã. Bateu na porta com força, insistente, quase desesperada. Abri. Ela estava com uma aparência completamente diferente. O rosto cansado, olheiras profundas, os olhos vermelhos de quem tinha chorado muito, o cabelo desarrumado, a roupa amassada, a aparência descuidada. Nada do brilho de antes. A gente precisa conversar. Agora. O tom era urgente, quase agressivo. Deixei ela entrar. Sentamos na sala. Eu esperei em silêncio. Não ia facilitar. Não ia começar a conversa. Ela que tinha vindo. Ela que precisava falar. Ela respirou fundo várias vezes, as mãos tremendo visivelmente, a voz oscilando. Mãe, eu sei que você parou de me ajudar e tá muito difícil. Muito mesmo. A gente tá com muita conta atrasada. Tem luz que vai cortar, tem condomínio que tá há 3 meses sem pagar, tem cartão no limite, tem tudo atrasado. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô desesperada. Olhei para ela. Realmente olhei. Com atenção, com cuidado. E pela primeira vez em muito tempo, vi medo verdadeiro no rosto dela. Medo real. Não raiva, não irritação, não impaciência, medo genuíno, pânico, desespero. Respirei fundo, preparei minhas palavras com cuidado. Filha, ela me olhou, esperançosa, ansiosa, acreditando que eu ia resolver tudo como sempre. Você disse que sua sogra conquistou tudo sozinha, diferente de mim. O rosto dela ficou completamente vermelho, abaixou os olhos para o chão, incapaz de me encarar. Eu não quis dizer isso daquele jeito, mas foi exatamente o que você disse, e foi exatamente o que você sempre acreditou. Foi o que você sempre pensou de mim. Ela ficou em silêncio, as lágrimas começando a descer pelo rosto, silenciosas, pesadas. Continuei com voz firme. Você acha que eu nunca conquistei nada? Você acha que tudo que eu tenho apareceu do nada? Você acha que foi fácil? Você acha que foi sorte? Não, mãe, eu não. Então me diz, o que exatamente você acha que eu conquistei na minha vida? Ela tentou falar, abriu a boca, mas não conseguiu, porque ela nunca tinha pensado nisso, nunca tinha se importado, nunca tinha prestado atenção, nunca tinha valorizado. Você sabe quanto eu mandava para você todo mês? Ela balançou a cabeça negativamente. Não sabia. Nunca tinha prestado atenção. Nunca tinha contado. Nunca tinha se importado em saber. Você sabe quantos anos eu trabalhei para pagar sua faculdade inteira? Ela balançou a cabeça de novo. Também não sabia. Você sabe quantas vezes eu deixei de comprar algo essencial para mim mesma para poder te dar algo que você queria? Mais lágrimas, mais silêncio, mais vergonha. Não, eu nunca. Não, você nunca soube, porque você nunca quis saber, nunca perguntou, nunca se interessou, porque era mais fácil acreditar que sua sogra era melhor que eu, mais fácil me diminuir, mais fácil me considerar inferior. E aquela pena excessiva, aquela proteção extrema, aquele amor sem limites, tinha criado uma pessoa ingrata, uma pessoa que não valorizava nada, uma pessoa que achava que tudo era obrigação, uma pessoa que me via como inferior. Deixei ela chorar, deixei ela sentir, deixei o silêncio pesar. E então, respirei fundo e disse algo que ela não esperava ouvir. Eu conversei com sua sogra algumas semanas atrás. O rosto dela mudou instantaneamente. Surpresa, choque, medo, os olhos arregalados. O quê? Ela me ligou, pediu para conversar comigo pessoalmente e eu fui.
A gente se encontrou num café, conversamos bastante. Minha filha estava visivelmente em choque, pálida. Sobre o quê? Olhei fundo nos olhos dela, sem desviar, sem hesitar. Sobre a verdade que você nunca quis ver, a verdade que você nunca questionou, a verdade que destruiu a imagem fantasiosa que você criou dela. Aí minha filha ficou ainda mais pálida, as mãos tremendo mais forte. Que verdade! Sua sogra me disse algo muito importante, algo que você precisa ouvir. Ela me disse que nunca conquistou nada sozinha, que tudo que ela tem, tudo que ela é, tudo que ela ostenta, veio do marido. O queixo dela caiu, os olhos arregalados, incapaz de processar. Como? Como assim? O marido dela morreu e deixou uma herança muito grande mesmo. Investimentos, imóveis, aplicações, tudo já pronto, tudo já feito. E antes de morrer, ele sempre ganhou muito bem. Ela nunca precisou trabalhar de verdade, nunca precisou lutar, nunca precisou se preocupar com dinheiro, nunca precisou fazer escolhas difíceis. Minha filha estava tremendo agora, chorando mais forte. Ela só administrou o que ele deixou, investiu dinheiro que já existia, comprou coisas com dinheiro que já tinha, viajou com dinheiro que não ganhou, tudo com a herança dele. Nada foi conquista dela, foi sorte. Sorte de ter casado com um homem muito rico que morreu e deixou tudo para ela. Fiz uma pausa. Deixei isso penetrar, deixei ela processar. Ela me disse isso com todas as letras. Disse que sente muito, que deixou você idealizar ela porque era mais fácil parecer forte do que admitir que teve sorte, que era mais confortável aceitar a admiração do que contar a verdade. As lágrimas desciam incontrolavelmente pelo rosto da minha filha agora. Continuei, com voz firme. Mas sabe o que mais ela me disse? Ela disse que você é quem conquistou tudo de verdade, que você trabalhou desde jovem, que você lutou, que você criou sua filha completamente sozinha, depois que seu marido morreu sem deixar nada, que você pagou tudo sozinho, fez tudo sozinho e ainda ajudou sua filha mesmo quando não precisava, mesmo quando você mesma estava com dificuldade. Fiz uma nova pausa, olhei fundo nos olhos dela. Ela me disse que isso é muito mais do que ela jamais fez, muito mais admirável, muito mais digno, e que sente muito que você não veja isso, que não valorize isso, que não reconheça isso. Eu fui uma idiota completa. Você foi ingrata, é diferente. Idiotice implica falta de inteligência, ingratidão implica falta de caráter. As palavras foram duras, doeram nela, mas eram necessárias, verdadeiras. Ela soluçou mais forte. Me desculpa, mãe. Me desculpa por tudo, por todas as comparações, por todas as humilhações, por tudo que eu disse, por tudo que eu fiz, por tudo que eu não vi. Eu não sabia, eu não entendia. Você não quis saber, você não quis entender, porque era mais confortável acreditar que eu era menos, que eu nunca tinha conquistado nada, que sua sogra era superior. Eu sei, e eu sinto muito, de verdade. Olhei para ela, minha filha, meu sangue, minha vida, a pessoa que eu mais amei no mundo. E por mais que doesse profundamente, por mais que meu coração de mãe quisesse abraçá-la imediatamente e dizer que estava tudo perdoado, que estava tudo bem, eu sabia que não podia fazer isso. Não ainda. Não dessa forma. Porque se eu facilitasse agora, se eu voltasse a dar tudo como antes, se eu resolvesse todos os problemas dela sem que ela aprendesse nada, nada ia mudar de verdade. Ela ia voltar a não valorizar, ia voltar a achar que era obrigação, ia voltar aos mesmos padrões. Então, respirei fundo e disse com firmeza: eu vou te ajudar, mas não do jeito que você quer, não do jeito que você está esperando. Os olhos dela brilharam por um segundo, esperançosos. Não vou simplesmente te dar dinheiro e resolver tudo.
Não vou voltar a ser seu banco automático. Isso acabou. O brilho diminuiu. O medo voltou. Continuei. Eu vou te ensinar a se virar sozinha de verdade. Vou sentar com você toda semana. Vou te ajudar a fazer um orçamento real. Vou te ensinar a cortar gastos desnecessários. Vou te mostrar como priorizar, como escolher, como lutar, como conquistar. Ela engoliu seco, assustada, mas ouvindo. Vou te ajudar a renegociar suas dívidas. Vou te ensinar a conversar com credores. Vou te mostrar como sair desse buraco. Mas você vai ter que fazer o trabalho. Você vai ter que lutar. Você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que sentir na pele o que é dificuldade. Ela assentiu, chorando, mas entendendo. E tem mais uma coisa muito importante. O quê? Você nunca mais vai me comparar com ninguém. Nunca mais vai diminuir o que eu fiz por você. Nunca mais vai me tratar como inferior. E você vai aprender a valorizar, a agradecer de verdade, a reconhecer, a respeitar. Ela assentiu com mais força, com convicção. Eu prometo, mãe, eu prometo de verdade.